Kardec para uma palestra às 19h30, como de costume nas quartas-feiras. Hoje nós temos a presença do Cruz Carlos, o cantador da casa aqui, bastante tempo, né? E ele vai nos trazer o tema do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: Meu reino não é deste mundo. Mas antes de passar a palavra para ele, como a gente sempre faz, é uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier, capítulo 25, Apliquemo-nos. É uma fala de Paulo, uma carta endereçada a Tito, capítulo 3, versículo 14, que nos fala assim: E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas quais necessárias, para que não sejam infrutuosas. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequenos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que só cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Eu sempre costumo dizer, as páginas de Emmanuel são sempre um grande chamamento a todos nós, né? A observação principalmente de como está o nosso comportamento diante da vida, já que a gente se diz discípulos de Jesus, cristãos, seguidores do Cristo, e nós dissemos espíritas também, precisamos sempre fazer essa observação com relação a se nós, como diz o título da página, estamos conseguindo aplicar na prática aquilo que todos nós também, como é que ele fala, né, no meio da página, a tudo aquilo que nós já sabemos, tudo aquilo que nós conhecemos. É indispensável, como ele fala, movimentarmos com ela, né, com a bondade no serviço da elevação. Não adianta a gente ter, como muitos de nós já temos, bom conhecimento das obras da codificação, como nós temos, né, como somos sabedores de várias lições que o Cristo já nos deixou, para que nós possamos seguir os seus passos, mas se a gente não coloca em prática tudo isso, embora nós saibamos que ainda nos é muito difícil vivenciar na prática aquilo que Jesus nos ensinou. E é por isso que muitos de nós fazemos até um esforço muito grande para conseguir viver boa parte disso. E nem sempre conseguimos. Acabamos falhando, acabamos, como ele diz aqui, apenas mostrando um verniz social, sem que no íntimo aqueles que convivem com a gente consigam, né, usufruir desses frutos que a gente deveria espargir em todas as pessoas que com a gente convive. Então é muito fácil, como ele fala aqui, né, a gente até pregar essas coisas, falar disso, sermos promissores, né, com relação à nossa crença, mas por outro lado também sermos infrutíferos com relação à prática dessa crença. Então eu sempre costumo dizer que muitos de nós temos uma religião, mas a gente não consegue colocar a religiosidade dessa religião em prática. A gente não consegue. Isso é um processo até natural também, eu costumo sempre dizer, em função do nosso atraso intelectual, mas sobretudo do nosso atraso moral, que devagarinho a gente vai conquistando, né, paulatinamente, passo a passo. Não adianta também a gente querer
realizar tudo nessa existência, porque a gente não vai conseguir mesmo, não tem como, né? E para finalizar, ele diz aqui: dia virá, porém, no qual nós nos certificaremos que é sempre melhor fazer para ensinar depois. Muitas vezes a gente ensina, tanta gente não faz, né? Nada daquilo que a gente ensina. A gente tem uma mania danada de dar palpite na vida dos outros, né? Você deveria ser assim, deveria fazer isso, aquilo. Mas a gente mesmo muitas vezes não faz. E diz ele, e é muito melhor ensinar que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, ou seja, não adianta a gente ensinar sempre, se a gente não faz nunca aquilo que a gente ensina. Um alerta para todos nós de que a gente precisa, como diz o título da página mais uma vez, aplicar, né, no dia a dia aquilo que nós estamos aprendendo há anos aqui dentro dessa instituição, há anos dentro das outras religiões das quais nós somos egressos, não só nessa existência, mas nas outras, para que a gente possa realmente vivenciar dias melhores na face de um planeta tão complicado como a Terra, e vá daí dessas mudanças naturais para passar para um mundo melhor. Então, essa é a nossa página da noite de hoje, e a gente quer então fazer a nossa prece inicial para abrir a palestra. Nós queremos pedir aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que se façam presentes nesse momento, mentor do nosso irmão Luiz Carlos, para que possa intuí-lo na lição que ele irá nos trazer na noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos, sobretudo, entender aquilo que nos for trazido e tentar vivenciar no nosso dia a dia, colocando em prática esses ensinos. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, então, com essa prece, nós pedimos permissão aos amigos espirituais, a figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por aberto os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, conforme nós falamos, hoje a palestra é a carta do Luiz Carlos, né? Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, não mais resida em nossos corações, mas que Ele tenha um lugar, né, especial, né, no nosso coração, que nós estamos sempre atribulados, com tanta confusão que está nas nossas vidas nos dias de hoje, que nós criamos essas confusões. Então vamos ter que paciência, tudo aquilo que Jesus nos pregou, nós nos dias de hoje estamos tendo a oportunidade de suportar uns aos outros e, acima de tudo, de vivenciar os nossos próprios erros. Então, o assunto que nos traz aqui na noite de hoje aqui, essa parábola, meu reino não é deste mundo, são situações que passou anos e anos, e se nós perguntarmos nos dias de hoje, daquele legado que Jesus veio aqui trazer, a gente pergunta para nós mesmos, o que nós fizemos? Será que nós aprendemos alguma coisa nesse meio tempo? Com certeza que aprendemos. Será que nós ouvimos? Não sei, escutar nós escutamos, com certeza. Se nós nos ouvimos, isso aí é mais difícil. Porque Jesus disse que aquele que me ouve faz a minha vontade. Então, a vontade de Deus está sempre deixando aí o segundo plano. E com isso, nos torna muito difícil levar as coisas de Deus como é na vida futura, o que Jesus sempre pregou. Que Jesus chegou aqui, ele nunca esteve preocupado com as coisas terrenas, até porque ele é, né, o arquiteto, ele é o construtor desse planeta, ele é o legislador, ele é o representante de Deus nesse planeta. Então Jesus conhece tudo aquilo que se tange às coisas materiais, de química, física. Jesus conhece essa física quântica porque é obra dele. Mas por isso que quando Pilato pergunta a Jesus as perguntas mais difíceis daquele momento, e Jesus diz para ele que o reino dele não era deste mundo, ele se referia a Pilato, do mundo de Pilato, porque naquela época, se nós prestarmos bem atenção, Roma era o bambambam, né, da época. Roma mandava em todo mundo, então Roma estava acima de todo mundo. Roma fazia suas leis, e era uma das leis
né, de Caifás naquele tempo. Então, Pilato, naquele tempo, era um governador. Então, por isso, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Qual mundo? O mundo de Pilato, o mundo que as pessoas estavam vivendo naquele momento. E Jesus está sempre preocupado com a vida futura, a vida após a morte do corpo físico, da continuidade da essência e não das coisas materiais. E nós somos muito ligados nos dias de hoje nas coisas materiais. E as coisas materiais é muito bom, sim, mas nós não podemos esquecer das coisas espirituais. O próprio Cristo deixou para nós esse legado bem claro: cuida das coisas dos céus, que as coisas materiais vêm de acréscimo, né? Se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida de você automaticamente. Isso é a lei do universo. Você dá para o universo e o universo devolve para você. Por isso que nós temos sempre devolvendo para nós alguma coisa que nós não estamos querendo receber. Nós não estamos contentes com o que nós recebemos. Por quê? Porque geralmente as nossas mentes ainda estão conturbadas, cheias de coisas negativas e coisas materiais. Você pode ver quando você pergunta para uma pessoa: você está bem, fulano? Como é que você está? Aí o cara logo olha se ele está empregado, se ele está de saúde. É a primeira coisa que ele olha. Mas você pergunta, essa pergunta é para ser assim: como você está? Quando pergunta como você está, em espírito, você está em paz? Você está tranquilo? Você está sossegado? Você está com a sua consciência limpa? Se você é um empregador, como é que você está tratando os seus auxiliares, aqueles que trabalham com você? Se você é um chefe de casa, como é que você está tratando a sua família? Um dono de casa, como você está conduzindo a sua casa, a sua família? É isso o contentamento de Jesus? É isso, porque você fazendo isso, você viverá bem, com abundância. Porque nós não fomos criados para sofrer, como Jesus não foi criado para sofrer, mas Jesus veio aqui junto a nós e passou. Ele não mandou ninguém fazer, não, ele veio e fez. Ele veio e fez. Quando Pilato pergunta: você é o rei dos judeus? Fala: tu disseste. Tu que está falando. Ele diz que ele nasceu e ele veio para que a verdade fosse cumprida. Por isso ele veio aqui, para que a verdade fosse cumprida. Aí eu pergunto: até no dia de hoje a verdade, ela é realmente colocada em primeiro plano? Ela não é. Você já viu como é que nós mentimos o tempo todo? Pedro negou. Lá naquela época, até hoje nós metemos a língua do Pedro, né, do Judas, e nós não negamos também até hoje. Não fazemos isso todo dia, essa negação. Quando negais a um desses pequeninos, é a mim que você está negando, é a mim que você está aceitando. São as palavras de Jesus, e nós não prestamos atenção nisso. Nós falamos, o Brasil Fabrício comentou agora há pouco aqui, nós fazemos tantas das coisas mecanicamente, verbalmente. Quando nós vemos, já saiu. Aí não tem como você engolir de volta, mas já saiu. Só que o que diz Jesus? A boca fala, o coração está cheio. Então os nossos pensamentos são ondas magnéticas. E essas ondas, elas são ilimitadas. Elas não alcançam só o Brasil, nós entre si, mas ela alcança o que? É o universo de canto a canto. Ela ressoa, ela resvala na coisa, ela dá eco. E esse eco vai voltar um dia para quem? Para o Criador da obra. Olha como é que Deus é justo, Deus é bom.
Jesus é bom, é justo e pensa no futuro. Tudo que você cria são obras tuas. E você joga no universo, no quântico. Como Deus é bom, essa obra que você cria, ela sempre amplifica. E ela vai voltar um dia para você, amplificada. Ou seja, se você mandou 10%, não vai voltar simplesmente 10%. É 10% e mais um jurozinho, né? Porque o pai é bom. Então, companheiro, se você vai plantar algo, planta coisas boas. Porque ela vai voltar para você. Você é a fonte geradora daquilo. E dentro da nossa casa, dentro da escola, aonde quer que no trabalho, aonde quer que seja, você tem que ser quem você é. Você não tem que apresentar para alguém se aparecendo aquilo que você não é. Imitar alguém nisso ou naquilo. Não, seja você. Você é simples, simplesinho. Ah, você é doutorado? Não, eu não sou doutorado. Eu sou uma pessoa simples. E muitos de nós, nos dias de hoje, nós estamos se perdendo no éter, porque nós achamos que somos aquilo que ainda nós não somos. Nós estamos fazendo comparação para com o outro. Ah, mas fulano fez um estudo, uma beleza, coisa e tal. Eu vou fazer porque o fulano fez. É bom porque diz que a fé te dá o discernimento, né? Mas a palavra arrasta. E quando você vê alguém fazer algo e que você, mesmo imitando, você faz, mas com o coração limpo, sem querer tirar proveito da obra do outro, é maravilhoso. Porque o que é que Jesus quis que nós fizéssemos tudo isso, naquilo que Ele falou, nas poucas palavras dele, naqueles 3 anos que Ele teve aqui, mesmo com a mão no charrua, assim, falando no olho das pessoas, é que nós fosse simplesmente simples, mas objetivo. E Jesus não te pediu para fazer nada de impossível. A única coisa que Jesus pediu para nós é que nós amássemos uns aos outros. Só isso que Jesus pediu. Não pediu que você tem que fazer a faculdade tal, que você tem que ser um mecânico bom, que você tem que estudar isso, fazer aquilo, apresentar isso, apresentar. Jesus não pediu nada disso. Portanto, quando Ele escolheu aqueles que fossem trabalhar com Ele, levar a boa nova, Ele escolheu quem? As pessoas mais simples. Que hoje, a gente vê aí na Amazônia, o pessoal acha que o pescador é um desocupado, é um preguiçoso da vida. Naquela época também, será que eles achavam também? Mas Jesus escolheu eles. Eles estavam à margem do rio. Mas aí, se nós olhar lá na Boa Nova, Humberto de Campos contando lá atrás lá, esses mesmos espíritos, Jesus já conhecia eles de longa data. Ele já estava dentro do prognóstico. Ele já estava contaminado com a essência de Jesus. Por isso, quando Jesus falava com eles, ele não retrucava. Fulano, vem comigo. Mas Senhor, eu tenho minha família, tenho mulher, tenho filho. Ninguém perguntava nada disso para ele. Falou que é para ir com Jesus, cara. Será que ele chegar aqui hoje naquela porta, ele fala assim, eu preciso de fulano. O que a pessoa vai falar? Ih, cara, mas amanhã eu tenho uma palestra marcada, eu tenho uma fazenda, não sei o que, eu tenho que dar aula não sei aonde depois da manhã, e não sei o que, eu não vou poder ir com você. Jesus com certeza vai ficar na mão. Mas naquele tempo ele pegou justamente aqueles que estavam à beira do rio, aqueles que buscavam maná para poder vender para os outros cá. Quando ele aparece com os pescadores lá, também lá, que mandam jogar a sua rede, o que ele estava fazendo ali? E depois ele faz essa tradução e disse, vocês hoje estão pescando peixe, amanhã vocês vão ser pescador de alma. Porque o Espírito é a continuidade na vida. Essa é a preocupação de Jesus. E Ele trouxe esse legado para todos nós,
para que nós contesse no nosso coração: a vida continua mesmo depois da vida física. Porque quando nós viemos para cá, nós viemos em espírito, está tudo combinado. Mas o corpo físico é a única coisa que papai e mamãe vai fazer participar. É claro, com as ordens de Deus também, fornecendo esse materialzinho do corpo físico. Mas em espírito, pai e mãe não existe. Nós somos todos irmãos. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. As pessoas falam assim: mas fulano não é da minha família, mas fulano é isso, é aquilo. Hoje eles falam aí de cota, de colégio, de raça disso, raça daquilo, uma divisão danada, que Jesus lá atrás quis trazer essa união, porque Jesus acredita só em uma coisa, numa família e numa raça. Qual a raça? A raça humana. Só existe essa raça em todo o universo. Portanto, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje está dentro desse prognóstico: meu reino não é deste mundo. Que se fosse, já teria dito. E Jesus deixou bem claro para todos nós: amais uns aos outros como eu vos amei. Se nós estivéssemos fazendo só essa parte, com certeza nós não estávamos passando por as provas que estamos passando, porque nós não estamos tendo castigo nos dias de hoje. Não é nada de castigo, isso é educação. Só que é uma educação mais um pouco, não só didática, né? Mas um pouco rígida. Por causa de quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas não precisava de nada disso, que foi anunciado lá atrás. Gente, ouça aqueles que têm ouvido para ouvir, né? Veja aqueles que têm olho para ver. Dias difíceis virão. Então, se cuida um dos outros, ama uns aos outros, porque qual a vacina que nós vamos ter aí nos dias de hoje? É a vacina do amor. É a vacina do amor. É a vacina da caridade. É o aconchego. É olhar. Hoje você não vê a face das pessoas, você não vê um sorriso. Mas hoje você tem condição, oportunidade de olhar olho no olho, que o olho é o espelho da alma. Até então as pessoas olhavam assim, ralex para o outro. A pessoa olha seu carro, olhava o que você tem, sua casa e etc, seus bens materiais. Agora não. As pessoas dos dias de hoje, quando ele passa por você, ele não sabe se você é você mesmo, aí ele tem que parar e olhar no olho para dar uma identificada. É fulano, é o Robinho mesmo? Ah, é o Robinho. Que até então, de longe, não, pelo carro é o Robinho. A praga do carro, não, tranquilo. Mas agora não, agora nós temos que parar para raciocinar, parar para pensar. E aí vem aquele o porquê eu. Tem quantos de nós estão questionando, né? Mas Senhor, por que eu? Porque você é o escolhido. E os Espíritos nos diz: fica tranquilo, aqueles que estão indo embora estão sendo muito bem tratados, bem aceitos, bem acolhidos, porque eles estão dentro do programa. Ninguém está indo no lugar, por causa disso, não. Tudo está dentro do prognóstico, tudo está dentro do planejamento. Ah, não é de pandemia, não é de pandemia. Tudo está na égide de Jesus. Tem alguém nesse veleiro, esse barco não está à deriva. Lembra lá dos pescadores? Quando o vento deu o vendaval, Jesus estava tranquilo tirando o cochilo, porque estava tudo sob controle. E aí o que foi? Agora vocês imaginam toda aquela turma junto com o mestre tirando um cochilo, mestre de corpo e carne ali, fisicamente. Os caras entraram naquele pavor todinho, eles eram os escolhidos. Agora você imagina nós no dia de hoje. Você viu por que nós tememos? Por que nós temos medo? É por causa disso.
Porque se aqueles lá que tinham aquela sabedoria entraram, pavorou, como diz o outro, né? Pavorou, ficaram num pavor enorme. E Jesus do lado. E aí ele chama as pessoas que é o povo de pouca fé. E quando ele diz para nós, que nós não sabemos nem onde enfiar a cara, né? Que se tu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, não teria obstáculo nenhum na frente nossa, tudo nós resolveríamos. E por que nós rezamos, nós oramos, nós ajoelhamos? Eu conheço pessoas que machucaram o joelho de tanto ajoelhar e a situação não mudou. Mas por quê? É porque Deus, cara, Deus está bilhões e bilhões de anos-luz na nossa frente. Jesus é Jesus Cristo. Esse categoria de Cristo, o Espírito, quando chega nessa parte crística, ele não tem mais compromisso de reencarnatório, não tem mais nada disso. É um Espírito só mesmo para governar, e segundo eles, é uma nova etapa que eles estão fazendo na vida deles de crescimento espiritual. Ou seja, o crescimento espiritual é infinito. E nós? Quando nós vamos dar esse primeiro passo? Quando? Vamos esperar as coisas acontecer, chorar lágrima depois? Porque, gente, eu estou falando que Deus está tão longe da gente, Jesus está tão longe da gente, mas nesse espaço no éter, tem enorme falange de irmão que está ligado a nós. Olha só, se cada um de nós aqui tem um anjo da guarda, ou espírito protetor, não interessa o nome que dá para ele. Quando a gente fica em ar puro, que é a primeira coisa que a gente grita? Meu Deus. Ó, nem Jesus já passou direto, falando, meu Deus. E por que nós somos atendidos? Pela misericórdia de Deus. Porque o certo era você pedir ajuda para o seu mentor espiritual. Porque ele abonou a sua reencarnação. Ele sabe da sua vida futura. É o que Jesus vem cobrar, trazer esse legado. Ele sabe da vida futura. Ele sabe que a vida continua. Por isso, ele assina, ele abona a nossa reencarnação. E quanto de imolação nós damos para o mentor espiritual com a nossa choradeira, nossa pirraça. Nós somos apenas crianças grandes pirracentas. Será que nós estamos preparados para ser um mentor espiritual de alguém? Eu tenho certeza que a gente chuta o balde na primeira esquina. E esses espíritos vêm com aquele amor, aquela mansidão, e apenas mentor espiritual. Agora vocês imaginam Jesus Cristo. Esse espírito que veio em nome do Pai e dizer que eu e o Pai somos um só. Então, a gente vai olhar aqui, João no capítulo 18, nos itens, versículo 1 a 40. Se vocês quiserem ver em casa na Escritura Sagrada, vocês vão ver na Bíblia, tem essas passagens todinha que nós estamos falando aqui, todinha, paulatinamente, capítulo a capítulo, são 40 versículos. E nós estamos hoje aqui com o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos seguindo essa outra lógica aqui, mas, conforme estou falando, tem na Bíblia aqui no capítulo 18, João, capítulo 18, de 1 a 40, é bom dar uma lida em casa, que é muito material, aí com um tempinho, vocês olham na hora do culto lá, procura lá. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o Kardec faz todas essas anotações. Aí, vamos pegar na íntegra aqui. E Pilato, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus na sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu fosse
cair nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é deste mundo, ou melhor, daqui. Olha só, mas aí vem, ainda, olha só, mas ainda o meu reino não é daqui. Por que Jesus falou que o meu reino não é daqui? Obrigado. Por que Jesus falou que o meu reino não é daqui? Porque as conversas de Pilato, a legislação do Pilato, era toda baseada nas leis de César. E eram o quê? Tudo coisas materiais. Roma resolvia toda a parte do mundo no seu jugo, fazia o que queria das pessoas. E há anos a fio, eles esperavam que quando Jesus chegasse, ia tirar o judeu do jugo de Roma. E Jesus chegou fazendo aquela pregação mansa, tranquilo, trazendo o amor, a fraternidade, a caridade, a amizade, um abraço, um aperto de mão, um olhar amigo, compaixão. E as pessoas não eram aquilo que as pessoas queriam. Inclusive, quem estava do lado de Jesus, como o próprio Judas não fez aquilo que ele fez por maldade. Ele achou que se ele fizesse aquilo, Jesus ia se entregar, os romanos iam achar que Jesus tinha fracassado e ia todo mundo em paz. Mas não era esse o feito de Jesus. É aquela história que o Robinho falou aqui no início. A gente querer pensar pelo outro, querer adivinhar o que o outro precisa, o que o outro vai fazer. Jesus tinha um legado, e esse legado de Jesus era ele dar a sua própria vida para trazer a lei de amor, a lei de compaixão, que nós não aprendemos até nos dias de hoje. Quem sabe, né? Nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, nós vamos aprender. Mas então, essa é uma das leis. Disse-lhe Pilato: és, pois, reis? Jesus lhe respondeu: tu diz, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Olha só, aquele que é do lado da verdade escuta a minha voz. Ou seja, as palavras de Jesus são fortes, né? Mas são íntegras. Se você me ouvir, escutar minha voz e fazer aquilo que está na lei, você está acima de tudo. É por isso que muitas das vezes o simples se torna o justo, na sua simplicidade, na sua meiguice. E tem tantos e tantos de nós aqui no planeta que achamos que somos donos da verdade, que estão acima de qualquer coisa, maltratando o outro maltrata um país inteiro e acha que vai sair impune. Tudo tem um preço na sua vida, só que Deus não nos cobra nada. Só que o seguinte: Deus é aquele Pai amoroso, zeloso, carinhoso, misericordioso, mas não passa a mão na cabeça dos seus filhos, de jeito maneira. Ele te deu um livre-arbítrio, uma liberdade, e você acha que é senhor de si? Sim, então responda por si. É por isso que quando a conta chega para nós, parece pesado, não parece? Mas na hora de nós fazer essa credibilidade, a gente não pensa nisso. A gente vai fazendo, vai falando, com todas as astutas, sem pensar, sem corrigir, sem achar que o outro tem sentimento, e chega no final das contas, volta para todos nós.
porque Deus é misericordioso e sempre tem a réplica, né? Todo mundo tem direito. E aí, nós chegamos numa parte que Jesus quis mais dizer, que implica exatamente na vida futura, que é essa vida do além-túmulo, essa vida da continuidade, que não há morte, só há vida. Então, nós entramos em tudo quanto situações, mas nós não conseguimos sair da vida nunca. Nós até podemos entrar na morte, mas sair da vida nunca. Porque se a gente olhar lá atrás, o apóstolo Paulo falava sempre, deixava bem claro, né, que só há uma vida. E realmente só há uma vida. Nós falamos aqui morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Mesmo assim é um progresso. Esse renascer, porque cada vez que você vem, você tem uma nova oportunidade, você tem uma nova missão, você cria dentro de si a própria necessidade de evoluir, porque sem evolução, gente, não há progresso. Não há progresso sem evolução. E muitas das vezes, qual a oportunidade que Deus nos dá? Do progresso coletivo, né? Quantas e quantas das vezes você só faz uma coisa, você só progride, só cresce, até certo ponto, porque os demais foram juntos. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que trilhar, revisar a sua vida sozinho. Que você é dono de si, você é o responsável por você. Até que você se amadurece e aí você passa a ser responsável por alguém, por alguns. Essa é a lei de Deus. É aprendendo, é crescendo e tendo compromisso com a lei de Deus. É por isso que ele disse: cuida das leis do céu, cuida das leis de Deus, porque o resto vem de acréscimo. As coisas materiais você não precisa correr atrás, desde que você respeita as leis vigentes, que são as leis materiais, e acima de tudo, as leis de Deus. É só você cuidar das leis de Deus certinho e respeitar as leis que nós temos por aí fora, as leis vigentes, com certeza você vai ter seu pão, a sua comida, um lugar para dormir todos os dias, com certeza. Deus não vai te deixar desamparado. Mas quando nós achamos que nós somos despertos da vida, nós fazemos de tudo, acabamos a vida no último dia do nosso corpo, o corpo fica na sarjeta. Precisa ser recolhido na sarjeta. O que valeu você ter o mundo e perder sua alma? Entre aspas, né? Porque Deus não deixa ninguém se perder, mas nós vamos encarar um umbralzinho, né? Para poder chorar, o ranger de dente, botar a consciência. Porque nós só pensamos, gente, muitas das vezes raciocinamos só através da dor. O que é a dor? A dor é um pivô, está errado alguma coisa, é um alarme. Então, cuida-te. E muitas das vezes é falta de oração, é falta de fé, é falta de visitar um amigo, é falta de fazer as pazes com o pai e mãe. Eu vejo tanta gente aí que não fala com pai e mãe, filho não fala com pai, mãe não fala com filho. Eu nunca vi isso. É que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, por que está vindo toda essa revolução nos dias de hoje? Nunca, mas nunca, não é no Brasil só, nunca no planeta as coisas serão iguais, nunca. A partir de tudo isso aí, todos nós vamos ter uma conscientização muito diferente. Todo mundo vai pensar no todo mundo vai cuidar de todos, com certeza. Mas tem pessoas aí que ainda não estão respeitando nem as leis materiais vigentes. Precisa toda semana, por favor, não faça isso, não faz aquilo. São um bando de crianças grandes. E Jesus falou tanto lá atrás,
nessa vida futura, que o Espírito é indestrutível, o Espírito vai continuar. Então, e por que nós fazemos tantos erros nos dias de hoje? E olha que quando Pilato conversava com Jesus, Pilato tinha consciência, lá no fundo ele tinha consciência. Esse homem, e ele chegou a falar isso várias vezes, eu não tenho nada contra esse homem, eu não vejo nada para condenar esse homem. Mas aí vocês prestam bem atenção. Lembra que eu falei lá atrás? Eles pensavam que Jesus ia vir tipo um guerreiro para defender o povo. Como Jesus veio falando mansinho, levando tudo na calmaria, que as coisas acontecessem no bem-estar. Muito daqueles que estavam do lado de Jesus, acompanhando Jesus, ouvindo Jesus, foram os primeiros a gritar: solta Barrabás e para ele crucifica Jesus. Os primeiros estavam junto com ele. Jesus fala com o califa: olha, eu não falei nada demais. Tudo que eu falei, o povo escutou. Não falei nada em oculto. Tudo que eu falei, todo mundo escutou. Pergunta para eles aí que você vai ver. Que eu não disse nada a mais. O que eu disse é o que eu disse. E eles aprenderam, foi isso. Mas quando chegou na hora, o que eles fizeram? Botaram Jesus na cruz. Aí você fala: mas que povo herói! Botar Jesus na cruz, o representante do planeta Terra. Mas Jesus tinha um compromisso com o Pai. Ele fez esse compromisso assumido. Por isso ele fala: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, se não for possível. E o fato foi consumado. A passagem antes que uma mãe pede a Jesus para que os dois filhos dela fossem um sentar à sua direita e o outro à esquerda. E Jesus olhou para ela e falou assim: será que eles estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Aí nessa hora ninguém está preparado, né? Na hora da mordomia, de dar uma boa, aí todo mundo está de acordo. Mas na hora da dor, nós estamos preparados para passar por aquilo que Jesus passou? Mesmo ele trazendo e falando só: eu sou o Cristo. E está me doendo, está pesado a cruz. Mesmo ele mostrando. Será que nós estamos preparados para isso? Qualquer uma dorzinha nos dias de hoje, nós reclamamos, e ser cravejado para tudo quanto é lado, será? Ao vivo e a cores, sem anestesia, sem nada. E aí? É a lei que só o Cristo realmente estava em condição de fazer naquele momento. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias, como a meta que a humanidade será de ter como vivendo, e constituir o objetivo de maiores preocupações do homem na terra. Todas as suas máximas reportam a esse grande princípio, com efeito com a vida futura. Nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que creem na vida futura, imaginando que apenas falava na vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Ou seja, uma pessoa de vida não ligada às coisas espirituais, mas coisas materiais. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo no ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele
justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Jesus é Jesus, né? Então, precisa ter muito amor, muita vivência, muita estrada pela frente, né? Para dar concernência a tudo isso. Vou fazer um resumo aqui. Jesus, formando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não compreenderia. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, com uma lei de natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia de muitos faz dela ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa de diversos pontos. E para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença de balde, todavia, de certeza absoluta, donde há dúvida e do mesmo incredulidade. Ou seja, Jesus não explicou tudo naquele momento. Aí entra aquele gancho, que para o espírita é uma chave, é um ponto de mira e nos traz a reportar nós no dia de hoje. Quando ele falou que ele não ensinou tudo, por quê? Porque nós ainda não tínhamos condição de entender tudo. Mas lembra quando ele falou: eu vou para o Pai, é preciso que eu vá para que eu mande um Consolador que ficará eternamente convosco, que é a doutrina espírita. Falará tudo aquilo que eu falei e aquilo que eu não falei. Vai chegar no seu tempo, na sua hora. E depois da passagem de Jesus aqui, né? 8 séculos quase depois, o Espiritismo chegou de mansinho, trazendo nas telas mentais a situação dessa verdade, dessa vida futura. Olha só, levou 8 séculos e meio para que essa verdade pudesse ir aflorando. E nos dias de hoje, se a gente olhar direitinho, a gente conversando com as pessoas fazem muita pergunta. Vocês sabiam que tem muita gente aí fora aí que o espírito parece coisa do outro mundo ainda? Tem muita gente aí fora aí que você fala de espiritismo, cara, e pergunta o que é isso? Aí mexe com aquelas coisas? Você também mexe com aquelas coisas? Gente, espiritismo, a doutrina espírita, é Jesus redivivo. É Jesus materializado nessa obra. Isso aqui não é obra de acaso, ninguém inventou isso aqui. Isso é obra de Deus, isso é obra de Jesus. Jesus fala através dos Espíritos para nós não temos condição de conversar com Ele. Com os Espíritos é difícil. Os Espíritos estão falando conosco, estão trazendo mensagem, estão trazendo tantas coisas boas todos os dias. Entra aqui e sai aqui, não é assim? Se me ouvisse, desse atenção, não passaria por situações. Se acreditasse e apoiasse na verdade, não sofrereis tanto. Mas não é isso que acontece conosco? Nós estamos sempre procurando as coisas impossíveis. E por isso nós sofremos amargamente. Porque tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Você não pode dar um passo maior que as suas pernas. E você vai criar um problema de articulação muito sério.
E é o que nós fazemos aqui. Nós acreditamos, nós falamos naquilo que nós vemos. Aquilo que nossos olhos veem é que nós desejamos, é aquilo que nós queremos fazer. E as coisas que é bom para nós, às vezes não estão ao nosso alcance, nós não vemos, porque a coisa é impalpável, é intangível, você não tem como pegar, não tem como tocar, e a coisa está do seu lado, está no seu envolto. Gente, nós somos a máquina mais perfeita que existe no universo. Nós somos os melhores computadores do universo. Somos nós. Os maiores cientistas da face da Terra usaram 9,9% do seu cérebro. E só de um lado só do cérebro. De um lado só do cérebro. 9,9%. E aonde está isso aqui tudo? A gente processa mais de 10 bilhões de caracteres por segundo. Ou infinitamente, de acordo com a situação. Nós não damos valor. Por isso que Jesus sempre bateu nessa tecla, porque Ele quer o melhor para nós. Pensa no amanhã longínquo. Então, faça hoje o que você quer colher amanhã. Você só vai colher amanhã o que você planta hoje. O que nós estamos colhendo hoje não tem jeito. Nós temos que colher, sabe por quê? Porque nós plantamos no passado. E a conta chega, né? Como eu falei que a conta chega, a conta chega. E existe uma coisa da espiritualidade que é fantástica, eu sempre falo isso. Correio lá, cara, não erra certo de jeito nenhum. Não manda no endereço errado, mas de jeito nenhum, só vai no seu endereço. Ah não, a partir de amanhã eu vou morar lá debaixo do viaduto, lá embaixo, não, Deus. Lá debaixo do viaduto, que lá não tem endereço, não tem certo. Eles vão te achar lá. Vai te achar. Não adianta. Como acha? A sua consciência te cobra. Então, vamos viver, mas viver bem. Eu sempre gosto de basear num ponto que Jesus deixou bem claro, tipo da honradez de pai e mãe. Fala assim, honrai seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra. Já imaginou isso? Honrai seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra. Eu vejo quantos irmãozinhos pequenininhos ainda, 10, 11 anos, mas faz cada barbaridade com os pais, até a vidinha curta, né? Que eles não respeitam ninguém. Muitas pessoas que dizem que são educadores se metem na vida familiar, tiram a autoridade da família e o filho se perde e depois põe a culpa nos pais. A gente está vendo isso no dia de hoje. A lei de Deus é uma só, gente, para todo mundo. Os professores têm que ser respeitados, tem que ser o respeito, o carisma com os pais e com os filhos, mas os pais dentro de casa têm que falar, olha, o professor é para ser respeitado. Ele está fazendo o trabalho dele. E aí o professor vai ter carinho com os filhos dos outros, ele vai ter respeito, ele vai se dar mais, ele vai se doar mais, porque ele está vendo que ele está lidando com o ser humano. E tem muitos professores aí que quando termina a aula estão quase sem cabelo, coitado, está tudo descabelado, porque as crianças são espíritos, estou falando isso porque são espíritos, mas completamente deseducados. E se o professor falar meio alto para o sujeito, tirar um pouquinho da nota, chega em casa reclamar, a mãe fala assim, amanhã eu vou lá. E se a professora marcar bobeira, aquela professora no palco. E aí depois
Como é que a gente vai falar de vida futura para essas pessoas? Que a conta vai chegar e eles vão acreditar? Então, tudo é dado. A gente vê no noticiário hoje em dia um tal de bala perdida. Não existe bala perdida. Não existe bala perdida. O nosso passado é que nos condena. O nosso passado é que nos cobra. E quando essa conta chega, ninguém está sabendo dessa conta no momento. Porque quando nós mergulhamos no corpo físico, dá um tipo de um apagão, né? Você esquece o que está lá atrás. Mas está bem escrito. Está lá. A memória RAM está lá, quietinho. Está lá no HD, lá quietinho. Você não está tendo acesso, mas que está lá, está. E aí, quando a conta chega, nós reclamamos. E aí aquele vai empenha a idade embora, pela bala perdida. Todos os familiares choram, passam por dificuldade, por reprime, remorso dentro de si. Mas por quê? Porque está no contexto, ele faz parte daquele cenário. Nós estamos nesse palco da vida até o último ato. Cada uma cena é uma cena. Mas que cena nós vamos representar? Nesse circo da vida, qual a máscara que nós vamos usar naquele momento de fazer determinadas coisas? Então, nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós estamos fazendo nas nossas vidas, porque senão as coisas vão nos trazer realmente dificuldade. Então, patente fica a verdade, a justiça de Deus. Patente fica a verdade, a justiça de Deus. E para resumir, da conformidade, tudo aquilo que Jesus falou, e como disse, ele quis trazer esse legado na vida futura, nós vamos ter aqui um depoimento que nos traz, né, um apoio muito grande, né, que é chamada a realeza de Jesus, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza, nem sempre o título de rei implica no exercício do poder temporal. Dá-se título por unânime e o consenso a todo aquele que pelo gênio ascende a primeira plana numa ordem de ideia quaisquer, e todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade, é nesse sentido que se funda em dizer: o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda de mérito pessoal, consagra pela posterioridade e não revela, muitas vezes, predominância de maior do que a que cinge a coroa real. Impossível a primeira encontre a outra, se julgue das vicissitudes, gerações que se sucedem, e a primeira sempre bendiz, ao passo que por vezes amaldiçoa a outra. Esta terrestre acaba com a vida. A realeza moral prolonga e mantém o seu poder. Governa sobre tudo após a morte. Sobre esse aspecto é que Jesus
mais poderoso rei de que os potentados da terra? Razão lhes assim para dizer Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, mais uma vez, ele consagra dizendo Pilato, desse mundo que Pilato sempre pensou em estar falando em nome de Roma, uma coisa que Jesus está falando das coisas espirituais enquanto ele fala da coisa material. E eu não estou vendo a hora aqui para mim. Eu sei que parece que era 8h30, né? 8h30. Tá. Então nós estamos falando aqui, só para arrematar aqui e fechar. Quem melhor do que eu pretender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderias que nenhum valor do reino da terra, e que sou não compreendida, que trouxe comigo a minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que por tomar mais terrível lição, ela nem sequer veio comigo. Acompanhou até o túmulo a rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino do céu. E que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e os quais desprezava, por não ter sangue nobre. Oh, como então compreendi a estreleza das honras e a grandeza, porque tanta viudez e riquíssimo na terra. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessários a abnegação, humildade, caridade, toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos, e não se vos permita o que fosse, nem posição ocupasse, mas bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Ora, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém aproxima. A ele só conduz veredas mais posse da vida. Procurai-lhes, pois caminho através das luzes e dos espinhos, não por entre as flores. Corre-o para alcançar os bens terrestres, como se houvesse um guarda para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem, cede percorrer, e eles que apenas apanha uma sombra de desprezados, os únicos bens reais dourados, os únicos que lhes aproveita na morada celeste, o único que lhes pode facultar o acesso a esta. Comparecei-vos nos que não ganhares no reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto prece aproxima ao Altíssimo o homem, e é um terço da união entre o céu e a terra. Não o esqueceis. Uma rainha de França. Bom, meus irmãos, nós fechamos aqui com essa mensagem dessa irmã que era tão rica, achava tão nobre, e quando chegou do outro lado da vida, os seus serviçais estavam em grau
muito mais elevado do que ela, provando para todos nós que a vida material vai ficar aqui, nós achamos aqui e vamos deixar aqui, nada daqui nós vamos levar. Graças a Deus. É contigo? Agradecemos ao Luiz o estudo da noite de hoje, pedimos a Deus que nos ampare, a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, lembrando que domingo, 9 horas da manhã, nossa palestra tradicional também com o Carlos Luiz, o Carlos, né? Nosso amigo aqui também da casa durante muitos anos, presidente aqui no início, quando eu comecei a frequentar essa casa, sempre um estudo muito bom também. Então nós queremos encerrar, para depois passar para a sala de paz, com a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo a presença de todos vocês aqui do salão, vocês que estão nos acompanhando aí pela internet. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa para dar por encerrada a primeira parte e passamos então à Câmara de Paz. Que assim seja. Graças a Deus.